Essa é a história do INSS. Vai para um lado, vai para um outro, mas permanece no mesmo lugar. Hoje eu vou trazer um conteúdo que faz a gente refletir. Algumas ideias que pode ser muito importante, poderia ajudar muitas pessoas, mas não passa de ideias, certo? Olha só, Ministério da Previdência discutirá saídas para trabalhador informal, aqueles que não têm a sua carteira assinada, não trabalha de forma, formal, ali bonitinho, dentro da lei, registrado, com todos os seus direitos, como trabalhador cidadão e da área previdenciária, certo? Para futuramente ter direito a uma aposentadoria, a uma pensão, né? Segundo o ministro Carlos Lupe, a ideia, apenas uma ideia, certo? É propor um regime diferenciado para o trabalhador informal, poder também contribuir para a Previdência Social. Hoje, é muito importante que pudesse existir, uma regra diferente, uma regra com valor menor para aqueles que não podem comprovar um trabalho de carteira assinada. Ele sobrevive hoje com um trabalho informal, um bico, como se diz na linguagem popular. Aquele trabalho que você trabalha 15 dias e logo após o serviço acaba. Você fica mais uma semana, 2 semanas sem trabalho, você consegue arrumar outro trabalho que dura mais um mês e pouco, você novamente fica aí sem trabalho. Então você vive ali de trabalho informal. E diante disso, você teria um valor menor para que você pudesse contribuir para a Previdência e futuramente você tivesse todos os direitos previdenciários como tem hoje, para quem contribui de forma individual, e também que trabalham, que tem a sua carteira assinada. Mas o valor hoje é caro para aqueles que trabalham uma semana, trabalham um mês, no mês seguinte não tem nada para fazer, Mas olha só, o novo ministro da Previdência, o senhor Carlos Lupe, sinalizou a direção de uma nova pasta e encontrar saídas de contribuição para o mercado de trabalho informal. Em conversa com a imprensa no Congresso Nacional no domingo, dia 1º, momentos antes da posse do presidente atual, o ministro disse pensar na criação de regras diferenciadas para o trabalhador informal, poder também contribuir para a Previdência Social. Nesta terça-feira, dia 3, Lupe assumiu oficialmente o Ministério da Previdência. Segundo o ministro, o excesso de trabalhador informal, que passou a ser chamado também de uberização do trabalho, em alusão aos autônomos que trabalham para aplicativos de transporte e entrega, é uma das questões prioritárias a serem resolvidas, discutidas, dialogadas, um projeto a ser aí proposto. Porém, é apenas ideias, certo? Pois o próprio presidente disse há poucos dias que não existe nesse momento nenhuma movimentação, nenhum estudo para um novo projeto aí, diante do que aconteceu em 2019 com a reforma da Previdência. Então, uma nova reforma, nesse momento, não há estudo sobre isso, apenas ideias, certo?
Bom, ideias essas que não vêm do próprio governo, e sim de outras pessoas, né, que falam de ideias boas, importantes, mas meramente ideias. A ideia é que esse 20 milhões de trabalhadores paguem algum valor à Previdência para garantir a sua aposentadoria e também reforçar os cofres públicos, né, do Seguro Social e INSS. Pois a gente sabe que a meta do governo anterior foi poupar dinheiro, né, para ter dinheiro em caixa, segundo as metas, e essas metas foram conseguidas, né, por conta de muitos indeferimentos, né, de uma regra bem enxuta para se ter direito a um benefício previdenciário, e tudo isso, né, criou-se ali um aumento de valor arrecadado pelo governo, né? Eu abordei assuntos poucos dias que o governo conseguiu poupar além do que eles estavam prevendo por todo esse tempo aí, né, de benefícios rejeitados pelo INSS, benefícios que foram negados, que foram recusados e que foram suspensos, né, que foram cessados, né? Tudo isso aumentou aí a renda do INSS. Abro aspas. Temos um contingente de 20 milhões de brasileiros no serviço informal, por conta própria, e a grande maioria não paga nada para a Previdência. Então, se você cobrar um preço menor para a Previdência, dando um teto de limite diferenciado, você tem uma arrecadação em potencial que pode melhorar e muito a situação da Previdência, fecho aspas, disse Carlos Lupe, aí o novo ministro da Previdência. Esse valor cobrado dos informais, segundo o ministro, precisa ser, abro aspas, justos, fecho aspas, abro aspas, tem que ser um preço menor e também ter um limite diferenciado no valor da Previdência. Não pode pagar menos para ganhar mais, tem que ser justo, fecho aspas, disse Carlos Lupe. Lupe também criticou a reforma da Previdência, aprovada no início do governo passado, de 2019. Essa parte, em tese, eu concordo e em tese não. Por quê? Essa reforma foi proposta para diminuir os custos dos cofres do INSS, o que de fato aconteceu. Então, a meta do governo foi conseguida, diminuir, né, os direitos, as regras, né, que hoje, para se conseguir uma aposentadoria, é uma burocracia imensa, gigante. E isso acarreta em poupar, né, entre aspas, para que o INSS não fique com o caixa vazio, certo? E quer revisá-la. A sua proposta envolve reunir representantes do governo, de sindicatos e de empregadores, de trabalhadores e de aposentados, e fazer análise da mudança feita. Abro aspas. Eu acho que ele foi muito prejudicial às classes mais fragilizadas da sociedade, às mulheres, aos pobres e os que moram nos grotões do Brasil. E eu acho que isso precisa ser analisado com uma visão social. E eu penso que a Previdência hoje cumpre um papel de distribuição de renda como outro órgão. São 36 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de benefício da Previdência, fecho aspas. Esse conteúdo está no site Veja e também no site Agência Brasil, certo? Então, o que se pode tirar de tudo isso? O presidente, o atual,
ele já falou que ele não autoriza nem ministros, nem deputados, nem senadores falar por ele. São projetos, ideias, mas que ainda não tem um estudo, ainda não tem uma proposta pronta, né? E tudo isso apenas são ideias que podem ajudar bastante. Ainda, hoje já é 10, né, de janeiro. No dia 1º, já foi exonerado o atual ministro, o ex-ministro, o senhor Carlos Oliveira, o presidente do INSS, o senhor Guilherme Serrano, e nesse momento, o INSS ainda não tem sequer, né, uma pessoa que a gente diga assim, esse aqui pode ser o novo presidente do INSS, porque não tem nesse momento nenhuma previsão, pelo menos eu não encontrei nenhuma previsão ainda de quem será, de fato, o novo presidente do INSS. Então já começa daí, o INSS sendo deixado um pouquinho de lado, né? Tudo aquilo que foi falado, nesse momento, o que temos é apenas conversas, ideias e nada mais.